Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Guarapuava, no estado do Paraná, para verificar as perspectivas e o início dos trabalhos da safra de trigo. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Rodolfo Botelho, ele que é presidente do Sindicato Rural de Guarapuava, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Rodolfo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Rodolfo, os trabalhos de plantio bastante no começo, como é que estão aí esse início de trabalho para a próxima safra de trigo aí no município? Bem, só para terem uma ideia, aqui na região de Guarapuava, centro-sul do estado do Paraná, é uma região de altitude em torno de 1.000 metros, em consequência disso nós temos geadas frequentes. Então o nosso plantio de trigo aqui ocorre normalmente agora na metade de junho em diante, principalmente final de junho, e entrando até no começo do mês de julho. Principalmente, justamente em função das geadas, que aqui nós já tivemos em torno de 4 a 5 geadas, dependendo da região esse ano, mas das geadas de setembro, que sempre pode trazer prejuízos e problemas para o produtor se pegar o milho, principalmente no espigamento, florescimento. Então, o plantio aqui acontece da data de agora, principalmente do dia 20 de junho em diante, até comecinho de julho. E aí, Rodolfo, qual é a expectativa para essa safra? O produtor aí do município deve ampliar a área cultivada com trigo nesse ano? Bem, normalmente a cultura do trigo, já que aqui praticamente não tem cultura de safrinha de milho, é uma cultura importante aqui na região, mas que vem perdendo um pouco de área nesses últimos anos, principalmente em função de rentabilidade e dos riscos que a cultura apresenta. Não só a questão de geada, mas muitas vezes até e principalmente a questão de chuvas na colheita, excesso de chuva lá no mês de outubro, lá em novembro, primavera, que ocasiona perda de qualidade nesse grão. Em contrapartida, esse ano que tem se notado como foi essa última safra teve uma procura muito grande por trigo, deve ter um aumento até na área de trigo. Mas normalmente o produtor que planta trigo, ele planta em anos bons ou anos ruins, ele continua plantando, e quem não planta dificilmente entra nesse mercado de trigo. Prefere normalmente fazer só aveia de cobertura e plantar uma soja, quem sabe até mais precoce. Mas esse ano a gente no Brasil está se falando alguma coisa perto de 5%, 3,5%, 5% de aumento de área, e aqui provavelmente alguma coisa maior do que isso de aumento de área de trigo e também de cevada, já que a gente tem uma das maiores maltearias da América Latina aqui na região de Guarapuava. E aí, Rodolfo, um dos fatores que anima para essa safra, você falou, né, a procura pelo trigo, os preços, como é que estão esses patamares de preços para o trigo nesse momento aí na região? Bom, o que a gente tem notado é que, como esses preços do ano passado, dessa safra passada, foram interessantes, o mercado está mais agitado, o mercado está mais demandado. Nós começamos com vendas de preço essa safra passada na colheita de 850, 900 até R$1.000, e depois da safra teve negócios aí a 1.100, 1.200, até alguns trigos diferenciados, quando o dólar estava bem alto, lá acima de 5,80, perto de R$1.300. A expectativa do produtor são preços para essa próxima safra perto de R$1.000, um pouco mais de R$1.000. Alguns poucos contratos que não é muito normal apareceram, contratos futuros. A grande questão é garantir determinadas qualidades, mas o produtor está mais animado justamente por isso, que os preços estão mais favoráveis, embora custo de produção e principalmente fertilizantes mais altos, mas mesmo assim remunerando um pouco o produtor, já que também a cultura de inverno, a cultura de trigo, cevada e até aveia, muitas vezes também servem como cobertura como de inverno para as culturas de verão.
E aí, Rodolfo, nesse momento, além de pensar na implementação da safra de inverno, o produtor também já de olho na próxima safra verão? Ou como é que está essa movimentação? O produtor aí de Guarapuava já está indo atrás dos seus insumos, pensando na próxima safra verão? Aqui, só para terem uma ideia melhor, aqui nós plantamos durante o verão tanto soja quanto milho. Antigamente era uma rotação de 30% da área de milho, né? 33%, um terço de milho, 2/3 de soja, e rotacionando isso durante os anos. Com os preços da cultura do trigo ficando cada vez mais altas e de alto investimento, embora a região seja uma das principais, se não a região com maior produtividade em todo o Brasil, conseguindo 13 mil quilos, 14 mil quilos, 15 mil quilos por hectare de milho, mas com um custo alto. Então, nós temos rotação de cultura, embora com um menor índice, em torno de 20% a 25%, o produtor está com uma expectativa em relação às culturas de verão interessante, principalmente na questão quem conseguiu comprar os insumos mais cedo e conseguiu fazer alguns travamentos para a soja, já com algumas partes desses pacotes prontos. Em relação ao milho, o preço teve interessante até um tempo atrás, um preço remunerador, justamente porque o Brasil está colocando todas as fichas em cima da cultura de safrinha de milho. Então, quando a safrinha vai bem de milho, o preço cai, a safrinha virou uma safrona, e o produtor tem diminuído até o interesse de produzir milho durante a safra de verão normal, onde a produtividade é melhor, embora os custos sejam maiores. Com isso, o produtor muitas vezes está optando, não de uma maneira agronomicamente correta, a produzir só soja. Nós sempre estamos recomendando que o produtor faça a rotação de cultura, trabalhe com milho também, onde agrega matéria orgânica ao sistema produtivo como um todo. Mas o milho é uma cultura bem mais cara por hectare na produção e é muito concentrado a compra, né? São poucos produtores consumidores que compram milho. 3, 4 grandes empresas compram milho. Na soja é muito mais diversificado esses produtores, com muito mais acesso a contratos e tudo mais. Mas o produtor está fazendo as suas contas, está animado. As produtividades dessa safra passada, principalmente de soja, foram extremamente interessantes. Das sojas do cedo, o milho andou bem também. As sojas mais do tarde caíram em produtividade, mas o produtor está fazendo contas, está animado, cada vez trabalhando com mais informação, mais tecnologia, e isso que é importante para o setor produtivo. Rodolfo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí na região de Guarapuava. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Voltando só em relação ao trigo, o Brasil deve produzir hoje alguma coisa perto de 5,5 milhões até 6 milhões de toneladas. É praticamente 50% da necessidade. Então, a demanda por produção de trigo é muito grande ainda no Brasil. Nós precisamos de uma política agrícola mais definida para a questão do trigo, que nós gastamos 50% do nosso consumo tem que vir de fora ainda de importação, com dólar caro isso encarece, e se tivéssemos uma política mais efetiva em relação ao trigo, com certeza esse dinheiro giraria dentro do nosso país. A grande questão é que deve ter um aumento, né, para acima de 2 milhões de hectares plantados de trigo no Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e Paraná, e aonde deve ter a grande participação efetiva na produção de trigo. Em relação às culturas de soja e milho, as culturas de verão, aqui andamos muito bem. As últimas áreas que a gente tinha alguma coisa de safrinha de feijão plantada, então foi colhido agora, com danos, principalmente pela seca de fevereiro em diante, da questão de geada. Mas o produtor continua sempre batalhando, sempre na luta, sempre trabalhando, sempre com uma esperança de um Brasil melhor. E o recado é esse: cada vez mais o agronegócio é responsável pelo superávit primário do Brasil, por todo a briga em cima de um Brasil melhor, um Brasil mais competitivo, um Brasil que traga resultados econômicos, e o motor disso tudo para o Brasil, com certeza, é o agronegócio.
Rodolfo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando essa safra de trigo aí na região. Muito obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Esse é o Rodolfo Botelho, ele que é presidente do Sindicato Rural de Guarapuava, no estado do Paraná, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para safras de inverno lá na região. Segundo Rodolfo, os trabalhos de plantio do trigo ainda começando, engatinhando nesse momento, devem ganhar força a partir do final do mês de junho, virada para julho, já que a ideia dos produtores é diminuir o risco de geadas em setembro, dessa geada pegar uma fase importante do desenvolvimento da cultura, então por isso o plantio um pouco mais tarde lá na região. Expectativa de aumento de área cultivada em mais de 5% lá na região, com o produtor estimulado pelos bons preços do trigo já desde a safra passada, essa muita procura por parte do mercado pelo trigo, então o produtor estimulado, otimista para cultivar essa safra, esperando boas rentabilidades, boas produtividades lá na região de Guarapuava. O Rodolfo também destacando que o produtor já vai se movimentando pensando na próxima safra verão, a safra ali da cultura da soja, também do milho, que até tiveram bons rendimentos nesse ano, o milho, a soja também principalmente a plantada mais cedo, obtiveram bons rendimentos de produtividade, então o produtor também é animado, já indo atrás dos seus insumos, já fechando vendas, pensando também na próxima safra verão 2021. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.